Bom dia para você de perto, de longe, você que está sempre conosco, você que está pela primeira vez nos ouvindo, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Jornada com Deus. Esse é o nosso programa aí semanal, todo sábado, e hoje, sábado, dia 13, então a gente quer estar junto, a gente quer poder ouvir palavras que edificam as nossas vidas, nós queremos também ouvir louvores de adoração, nós queremos estar em comunhão, também esse é um tempo de comunhão, de estarmos aí conectados, né, pela rádio, pela internet, dessa forma, através da rádio Guarantã FM 104.9. Muito bem, queridos, nós vamos iniciando o nosso programa aqui. Eu quero, como palavra também de abertura aí, Efésios, a carta, né, ali, Paulina, a carta do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, do 14 ao 15, os dois versículos ali, diz assim: por meio do sacrifício do seu corpo, de quem? De Jesus Cristo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Então, essa palavra aí, né? Esse versículo tem uma palavra que me chama a atenção, que é a palavra do muro ali, que ele fala que, né, que Jesus veio para derrubar o muro, né? Então, assim, o muro é uma imagem que esse versículo traz, que causa reações contraditórias, né? Quantas vezes também a gente pensa sobre a figura do muro, né, que protege, o muro protege. Pensa aí uma vez nos muros das casas, né? Eles dão segurança. Mas também há muros que separam. Especialmente desagradável é quando muros separam o que antes era uma unidade, né? O mais famoso, quem não se lembra, o mais famoso muro da história da humanidade foi erguido em Berlim, exatamente no dia 13 de agosto de 1961. O governo comunista da Alemanha Oriental começou a construir o Muro de Berlim, que durante décadas dividiu o povo alemão. E esse muro de concreto acabou se transformando no símbolo, né? No símbolo para todos os muros invisíveis que separam e dividem os seres humanos. Por isso, a queda do Muro de Berlim no dia 9 de novembro de 1989, né? Nem faz tanto tempo assim, foi um evento altamente simbólico para o mundo. Mas sabe, queridos, mesmo assim, há muros invisíveis que não se deixam derrubar tão facilmente quanto os visíveis. Todos nós já fizemos a experiência, né? De repente, algo se ergue entre eu e a outra pessoa. Algo aconteceu que foi nos separando, e aí a gente sente, há um muro entre nós, né? No nosso último encontro aqui, né, nós conhecemos algumas pedras, né, desse muro, digamos. Algumas pedras, umas delas trazia aí a inscrição de feridas interiores, e elas podem ser pedras bem grandes. E a argamassa, em geral, nós não somos os responsáveis pela existência dessas pedras, né? Foram outros que colocaram nesse muro entre nós e Deus. Mas também existem tijolos que nós mesmos assentamos nesse muro, e com eles acabamos nos afastando de Deus, às vezes sem intenção. E para esses tijolos, a Bíblia usa uma palavra. E vocês todos já ouviram falar com certeza dessa palavra, né? Essa palavra é um tanto gasta e desvirtuada, mas daqui a pouco eu quero voltar para falar um pouco. Não vou revelar agora a palavra, depois eu revelo, e eu quero voltar com esse assunto aí dos muros e dessa palavra, o que a Bíblia chama aí desse muro de separação. Tá bom? Por enquanto, bem-vindo, bem-vinda, vai participando conosco aqui da nossa rádio. Telefone fixo para você pedir a sua música, participar aí, mandando abraço, e também você vai poder concorrer ao nosso sorteio de hoje, 3552-1050, 3552-1050, ou então no nosso WhatsApp, 98409-1050, 98409-1050. Então, a gente agora vai para um louvor aí, a nossa primeira música de louvor, e eu quero oferecer
essa música e já mandar um abraço aí para todos os aniversariantes dessa semana que se passou, né? Então, eu tenho aqui alguns nomes, aí eu quero mandar um abraço lá pro Gelson, um abraço para Eliane, um abraço para Elurdes, para Dona Olívia, um abraço pro Henrique, né? Então aí um abraço para Simone, que vai fazer aniversário amanhã, pro seu Hugo, que vai fazer aniversário segunda, e para Sandra, que faz na segunda também. Então esse louvor vai para vocês. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo, só sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, a razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. E aqui a gente vai voltando, então eu queria falar para você que quando o seu gás acabar, ligue Gás City Gás 3552-4111, 3552-4111, ou então 99697-2244, 99697-2244. Temos também gás de 8 quilos, registro, carvão e água mineral. E você sabe, né? A Gás City Gás tem a entrega mais rápida da cidade. Eles parcelam lá o seu gás em até 3 vezes no cartão. E na compra do seu gás você ainda ganha um brinde exclusivo na hora. Então, liga 3552-4111 ou 99697-2244. Gás City Gás, representante Liquigás, o melhor gás do Brasil. Muito bem, vamos aqui voltando. Hoje eu tô sozinho aqui, a Johanne não veio. E que na verdade quero mandar um grande abraço aí para a Johanne, né? Que Deus possa estar abençoando ela e também a sua família. Faz muita falta aqui no nosso programa, às vezes a gente dá uma atrapalhada até sem ela, mas estamos aí. E eu quero dizer para você aí, ouvinte, para você participar conosco, para ganhar, aí a gente hoje tem um creme para as mãos aí patrocinado pela Dirce Durães. Então tem um creme aqui bem legal, né? A gente tinha falado que ia ter um prêmio aí para as mulheres, né? No programa de hoje, no programa passado. Então tá aqui esse creme aí da Natura, certo? Um creme para as mãos. E você pode ganhar respondendo aí a nossa pergunta de hoje e depois também aí concorrendo no nosso sorteio. A pergunta de hoje, hein? Atenção para a nossa pergunta de hoje.
Presta bem atenção, hein? Presta bem atenção aí para você não bobear, não titubear. Quantos anos tinha Jesus quando foi morto e ressuscitado? Quantos anos? Qual a idade, né? Quantos anos tinha Jesus quando foi morto e ressuscitado? Nós vamos chegando perto da Páscoa, vamos nos ocupando então com esse tema. Então você pode mandar aqui para nós aí a resposta pelo WhatsApp, né? 984091050 e concorrer a esse creme hidratante para as mãos, tá certo? Muito bem, muito bem. Então, queridos, agora nós vamos refletir um pouquinho mais na palavra de Deus, né? Estava dizendo para vocês que existem muros muitas vezes entre nós e as outras pessoas, né? E esses tijolos desses muros muitas vezes somos nós mesmos que colocamos, né? E digamos assim que a Bíblia usa para esses tijolos que nós colocamos de separação, né, uma palavra, eu tinha dito assim, um tanto gasta, um tanto desvirtuada. E essa palavra é a palavra pecado. É o pecado. A palavra que a Bíblia utiliza para os tijolos dos quais nós nos distanciamos de Deus é a palavra pecado. Agora, eu gostaria muito de ver o que passa no íntimo de cada um de vocês, né, ao ouvirem aí esta palavra, pecado. Talvez você diga, não, de novo, né, pecado, o assunto preferido da igreja, né? Não sei se vocês conhecem aquela piada do confirmando que foi obrigado a ir pro culto, né? E ao retornar, o pai pergunta, sobre o que o pastor falou na pregação, e aí o filho diz assim, meio desinteressado, né, sobre o pecado, né, e o que foi que ele disse a respeito? Aí o guri diz assim, que ele é contra. Então, às vezes dá a impressão que na igreja não se fala de outra coisa, provavelmente o pastor não tem outros assuntos, né, como se cada um de nós já não tivesse a consciência de suas falhas, defeitos e fraquezas. Por outro lado, queridos, o tema pecado interessa muito. Afinal, não há nada mais interessante do que ficar sabendo o que os outros estão fazendo de errado. A maioria das pessoas encara a questão do pecado com aquele conhecido provérbio, ninguém é perfeito. Acham que com o nosso jeitinho brasileiro dá para tapear este ou aquele pequeno desvio, né? Quem sabe fazer uma boa ação a Deus, né? E aí estaremos novamente satisfeitos conosco. E essa forma de pensar e falar tão difundida entre nós revela que o significado do termo pecado não é compreendido corretamente. Nós transformamos o termo pecado em um conceito moral, né? Com isto o verdadeiro sentido dessa palavra se perdeu. E qual então é o efeito aí, talvez, digamos assim, dessa tinta de moralismo que nós pincelamos aí sobre o tijolo do pecado, a palavra pecado, né? Popularmente compreende-se pecado como algo que não se faz, mas que dá prazer. O único problema, porém, é que a igreja sempre é contra, né? Quando se pinta o tijolo do pecado com a tinta da moralina aí, do moralismo, então o pecado se torna nada mais, nada menos que um prazer proibido, né? Lembra aí da infância, lembra que aquilo que os pais proibiram era justamente o que mais despertava interesse e curiosidade, né? Então, nesse sentido, o pecado acaba sendo igual diretamente a um prazer proibido. E essa compreensão está errada, ela está na raiz da sociedade, e a gente pode observar, por exemplo, numa história em quadrinhos, né, do tal lá do Agar, o horrível, e o Ed, o sortudo, né? O Ed pergunta pro Agar, a gula é pecado, né? Agar quer saber, dá prazer? E o Ed retruca, acho que sim. Aí Agar então diz assim, então é pecado, né? E então, queridos, dessa maneira, pecar contra as boas maneiras, pecar no trânsito, o pecado da gula, pecados contra o físico, o pecado da carne, no fundo sempre se trata de algo que é proibido, mas que, no entanto, dá prazer. De modo geral, o termo pecado também está muito ligado à sexualidade. Por exemplo, as ruas se concentram
nas ruas que se concentra a prostituição, nas grandes cidades também, são conhecidas aí como as ruas do pecado, né? Quem for para um cinema assistir um filme com o título Doce Pecado já sabe o que está esperando, por exemplo. Então, a associação de pecado e sexo tem efeitos muito danosos. Transmite a ideia de que a fé cristã é inimiga do corpo e do prazer. E na verdade, a Bíblia fala da bela dádiva, do belo presente que é a sexualidade quando praticada dentro do propósito de Deus, que é o casamento, né? Então veja, por exemplo, aí os poemas de amor no livro de Cânticos, né? Cantares aí no Antigo Testamento. Então, atrás da compreensão moralizante de pecado como prazer proibido está a imagem deturpada de Deus. Algumas imagens que nós fazemos de Deus são doentias e nos fazem adoecer. Elas impedem a fé. Quando o pecado vira prazer proibido, então Deus se transforma num estraga-prazeres simplesmente, que nos azeda a vida. E se Deus tornou-se esse estraga-prazeres da vida, então aí o pastor, né, passa a ser o apóstolo da moral. Aquele que do púlpito aponta o dedo criticando tudo e todos e condenando os poucos prazeres que ainda nos restam. Assim, a igreja é transformada numa instituição educacional que tem a função de preservar a moral e os bons costumes. E quem vai querer ser membro de uma instituição educacional, não é verdade? Agora, eu queria dizer assim, para que não surjam mal entendidos daquilo que eu estou dizendo. Né? Se eu digo que pecado não é um conceito moral, eu não estou querendo fazer com isso um convite para deixarmos de lado a moralidade e os princípios éticos. Queridos, os 10 mandamentos continuam sendo válidos e eles não devem ser relativizados. Deus não quer que alguém invada um matrimônio alheio. Deus não quer o abuso sexual, Deus não quer morte, violência, roubo, Deus não quer corrupção. Deus não quer corrupção. Mas é preciso que se diga, os deslizes morais ou os comportamentos antiéticos não conseguem expressar o centro, o cerne do significado da palavra pecado. Se pecado fosse apenas aquilo que os adolescentes gostam de fazer no escuro, então a gente não precisava gastar tanto tempo nesse assunto, não é verdade? Mas pecado não se refere primariamente aos pequenos deslizes e falhas que ocorrem com cada um de nós. Eu quero dizer que o tema é bem mais dramático e mais profundo, e na sequência aí eu quero aprofundar um pouco mais esse assunto para que a gente possa ser abençoado pela palavra de Deus e compreender a verdadeira raiz, né, desse tema dramático e profundo que é o assunto pecado na sociedade. Amém? Então, por enquanto, nós vamos fazendo uma pausa na reflexão da palavra. E agora eu quero também, a gente vai mandar aí a próxima música. A próxima música que vem é a música Cante, da banda Oficina G3. Né? E eu quero mandar aí deixa eu ver aqui. Como é que é o nome do cara aqui, Alisson? Mulher, é a Michelle. Ah, tá. Não, desculpa. Então aqui a Franciele, quero mandar um abraço. O cara não, a mulher, a moça, né, que tá aqui, tô vendo aqui a Franciele, vai para você esse louvor, Franciele, com muito carinho aí do Jornada com Deus. Vamos de Oficina G3, Cante. Cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu. Hein, não era pra entrar o... razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje e que sempre será.
Todo mundo ligado. Guarantã FM 104,9. Guarantã FM. Em Gel Materiais para Construção, do projeto ao acabamento. Há mais de 20 anos construindo em nossa cidade. Lojas em Guarantã, Matupá e Peixoto. Informa a hora certa. 7h34.